Maravilha. Então, mais uma vez, obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia, Rogério. Obrigada pela presença de todos. E eu queria começar aqui fazendo algumas observações. Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint um instantinho. Vou apagar a música. Prontinho. Enfim, a gente vai falar aqui bastante sobre dados, inteligência artificial, né? ROI, principalmente em ação, no colocante a toda essa tecnologia. Mas antes da gente iniciar, é super importante a gente fazer a nossa declaração de Porto Seguro, né? E considerar que tudo que a gente vai falar aqui, alguns textos que a gente vai mostrar, eles são destinados a um fim informativo, né? Para apoiar aqui a discussão, né? E não vão fazer parte de um contrato, né? Então, conforme alguma negociação avance, né? Tudo que a gente falar que for de interesse, fizer sentido, cada um aqui vai ser apoiado por os nossos executivos da Oracle e em ter, de fato, a documentação que vai apoiar a negociação. Então, hoje, tudo que a gente vai colocar aqui não deve ser considerado para uma decisão de compra, sim, para ilustrar, para fomentar, para gerar insights e provocações de negócio. Então, hoje, para abrir, né, eu queria começar um bate-papo aqui com o Fred para a gente falar sobre a evolução do marketing, sobre tendências para o futuro. A gente vem aqui, eu vou passar aqui rapidinho uma linha do tempo com vocês, né, falando de como foram os últimos anos do marketing. Né? Estava tendo uma conversa essa semana aqui na Oracle, né, onde a gente entendeu que o marketing, enquanto disciplina, né, obrigada, Lucas, por esse insight, o Lucas Guanais, o nosso Sales Engineer aqui, sobre o marketing enquanto disciplina ser algo muito recente. Né? Então, a gente vê ali no iniciozinho dos anos 60, dos anos 60 e 80, onde a gente falava muito sobre um foco em publicidade, em dar visibilidade que tem um produto ou um serviço que pode interessar o cliente, onde a gente falava muito sobre criatividade. Né? E aí, nos anos 90, onde começaram mais as aplicações, as tecnologias a se popularizar, né? A computação, a internet surgindo, então vieram os primeiros CRMs e o marketing, enquanto disciplina, foi se adequando à tecnologia, virando uma tecnologia e se fomentando ali com os primeiros CRMs e marketing, e-mail marketing, enfim, as primeiras comunicações diretas. E aí, já nos anos mais recentes, com o boom digital, com as redes sociais, com o e-commerce, principalmente, se popularizando, a gente viu a explosão de dados, né, que já tem alguns anos que a gente fala que dados é o novo petróleo. Né? Então, aqui, para marketing, né, para a interação com o cliente, não é diferente, e levou a gente para uma era de omnicanalidade. Então, quando a gente está falando de redes sociais, CRM, interação com atendimento, interação de pontos de venda físico, para o caso de quem é B2C, enfim, a gente está falando aí de omnicanalidade que levou também a gente se preocupar com a privacidade, né, e o que fazer com esses dados. E a gente, com base em todos esses dados, também começou a analisar eles, né? A gente entrou numa área analítica. E aí a gente começa a falar de ROI, né? De retorno de investimento em todas essas soluções e ferramentas que a gente vê no mercado. E hoje a gente está experimentando, e a gente vai falar muito disso no final, inteligência artificial, automação inteligente, personalização e, principalmente, predição, né? Personalização preditiva, entender realmente, um a um, no sentido de um para muitos, o que a gente vai falar com o nosso cliente. Aí eu queria convidar o Fred para essa parte da conversa. E, Fred, como é que a gente fala sobre essa parte de tecnologia, esses insights para os próximos anos? O que a gente está vendo aí pela frente? Gente, aí, inicialmente, obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo essa bola aqui, a gente conversar um pouco sobre o assunto. É um assunto que só tem aí uns mais de 20 anos que eu lido com isso pessoalmente. A gente começa a denunciar a idade, né? Né? Então é muito legal, porque parte disso tudo eu acompanhei assim, como profissional, né? Ou seja, em suma, né? E vendo essa evolução nesse tempo todo, né? Especialmente na Maio, né? A gente já está indo aí para quase 13 anos de empresa
É muito interessante, pessoal. Não sei se vocês são bem mais novos que eu, mas assim, a gente quando começou a Maio, as soluções de marketing, em grande parte, eram primes. Não existiam soluções em cloud. E é muito interessante isso lá no início, né? Quando a gente teve lá as primeiras conversas lá com o Serasa Experian, com vocês lá atrás, com parceria, não existiam soluções em cloud, né? Quando a gente fala em tecnologia de marketing, tecnologia em cloud, então a gente implantava soluções ali dentro do cliente, né? A gente desenvolvia, eu lembro que o nosso primeiro projeto lá atrás foi um projeto para uma rede de combustíveis e a gente desenvolveu um sistema para eles, né? Não existia essa coisa das soluções em cloud, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque mais do que a solução está em cloud, a gente vem acompanhando uma transformação e que sustenta tudo isso, essa evolução toda, é toda a diversidade de dados que a gente passa a adquirir, né? Então, antes a gente trabalhava muito com dado transacional ali do cliente, a gente tinha pouco dado comportamental, a gente tinha pouco dado real time, né? Ou seja, e com essa evolução toda, o que mais a gente acompanhou e que impactou o marketing foi justamente a gente começar a coletar, aumentar esse portfólio de dados, né? E começar a trabalhar com outros tipos de dados, principalmente os dados real-time, os dados comportamentais, né? Isso deu a possibilidade da gente evoluir muito forte ali, quando a gente pega ali, né, pegando a sua linha do tempo, nos últimos 8 anos, a gente passou, então, a ter ali um nível nível granular de entendimento do cliente, que até então a gente não tinha, né? E, principalmente, acessar esse dado mais em real time, né? Ou seja, possibilitando gerar ali um conceito de contextualização, de relacionamento, de personalização que antes não existia, né? Então, antes a gente trabalhava lá com aquelas visões de segmentação mais estáticas, olhando. Como você falou, né, de sistemas desenvolvidos para aquele cliente, dentro daquele ambiente, governança, boas práticas de mercado, era cada um por si, Era né? cada um por Cada um si. tentando E desenvolver. era muito, entre aspas, pobres sob o ponto de vista de entendimento do cliente, né? Quando eu falo cliente, tanto B2B como B2C, né? Ou seja, da gente entender efetivamente esse cliente e entender ele em real time, né? Porque eu acho que hoje nós vamos falar muito sobre a questão de hiperpersonalização, de inteligência artificial. Grande parte é pela capacidade da gente estar acessando esse dado em real time e está gerando todo um fluxo experiencial, ou seja, todo um fluxo de relacionamento, de comunicação com esse cliente, contextualizado, personalizado em real time, né? Então, o que eu posso destacar muito nessa caminhada nossa foi essa evolução, né? Essa capacidade da gente capturar mais dados, capturar dados contextuais, personalizados, comportamentais, em real time, que possibilita hoje a gente evoluir para isso tudo que nós vamos falar nos Então, eu próximos acho temas, que né? isso já dá um gancho para a gente falar do nosso próximo tópico aqui, que é a transformação do papel do CMO, né, dos líderes de marketing, né? Então, a gente vê que teve essa transformação, né, de um orquestrador, né, de um criador de campanhas para um orquestrador de jornadas, né? Então, basicamente, a gente vê alguém que saía daquele chapéu de essa comunicação que eu vou fazer para todo mundo, que estava muito em linha com aquele início, com a parte mais publicitária, né, mais criativa, e o que eu vou falar da minha empresa, do meu produto, do meu serviço, para dar visibilidade, para, conforme a gente foi chegando em sistemas, em entender um a um, em entender dados, e aí comecei a conseguir segmentar e conseguir evoluir conforme a gente evolui do tempo, começa a conseguir entender que cada cliente tem uma jornada, né? E que em algum momento eu consegui agrupar esses clientes em pequenos grupos e segmentar. E hoje em dia, com a ajuda da IA, a gente já consegue fazer a jornada do Fred, a jornada da Simone, a jornada do Rogério e de cada um que está aqui nos assistindo, que vai ser extremamente personalizada e diferente, né? E aí, enfim, como a gente falou, né, precisa entender de dados, de tecnologia e um ponto super importante, cultura, né? Você, mineiro, você é de Minas Gerais, chegou aqui em São Paulo, está com a gente. Eu estou aqui em São Paulo, mas sou carioca. O Rogério daqui de São Paulo, então cada um paulista aqui do grupo. Então, cada um tem uma cultura diferente, um entendimento de como interagir com uma marca, com um serviço, com uma outra pessoa. E isso, ser levado em consideração, também faz diferença
para chegar nesse desafio, equilibrar a performance e o propósito, né? Eu acho, de novo, ao longo dessa história nossa também, né, e como profissional na área, o papel do CMO também vem passando, obviamente, por um processo de transformação muito significativo, né? A gente tinha lá atrás, há 15 anos atrás, um clássico CMO, né? Ou seja, tinha embaixo do guarda-chuva dele ali a questão de governança da marca, né? Ou seja, trabalhar lá os canais tradicionais de marketing, trabalhar toda a parte de estratégia de comunicação, né? E hoje a gente evolui, hoje a tecnologia cada vez mais atualizada é um Chief Intelligence Growth Officer, né? Ou seja, então é um cara que tem uma visão de inteligência, né? Ou seja, ele tem que ter essa capacidade mais analítica, né? Ele tem que ter essa capacidade de obviamente, absorver os dados, analisar os dados, né? E, ao mesmo tempo, focado em gerar resultado, né? Acho que o ponto principal, quando eu formei em publicidade e especializei em marketing, lá atrás, não havia essa cobrança necessariamente por geração de receita direta, né? Ou seja, o quanto que efetivamente essa área... E era até difícil você justificar resultado. A atribuição de resultado era muito difícil, né? Então, essa é uma cultura que vem mudando cada vez mais. Eu quero depois até compartilhar em seguida aqui alguns dados, que eu vou compartilhar alguns slides com vocês. Esse profissional hoje está sendo cada vez mais, ou seja, exigido, os orçamentos estão diminuindo. Eu trouxe até um dado muito interessante sobre isso, né? Ou seja, ele está tendo que mostrar efetivamente eficiência, né? Quando eu falo eficiência, eficiência estratégica, eficiência sob o ponto de vista de resultado financeiro. Quiser já projetar sua tela? Né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, pessoal. Pegando aqui uma. E é óbvio que eu trouxe aqui uns big numbers aqui só para a gente trabalhar, mas eu quero dar um destaque principalmente à questão do orçamento, né? Quando a gente compara, esse é um número da Gartner, né? Ou seja, comparando o orçamento de marketing 2024 e 2025, ele se manteve estável, né? E o que quer dizer isso? Ou seja, é um profissional que ele está trabalhando ali com uma limitação de investimento, né, cada vez mais, e tendo que gerar mais resultado. Há uma pressão em cima desse profissional, né? Ao mesmo tempo, o CMOs vem planejando corte em agências e equipe, em 39% do pesquisado. Há um cenário passa do cenário de eficiência, passa por enxugar, por olhar o que é mais, gera mais resultado, né? Então, tem todo um contexto, né? Quando a gente olha para os canais digitais, né? Ou seja, cada vez mais o gasto em canais digitais vem aumentando, então efetivamente muda muito o perfil desse profissional, né? Mas eu quero destacar principalmente isso aqui, pessoal. Eu acho que tem um ponto muito legal que para mim está o grande impacto do CMO clássico lá atrás, né? Do processo e do que nós vamos agora trabalhar daqui para frente, né? Então, o que é a transformação do funil de vendas, né? Então, nós tínhamos lá um modelo tradicional, né, onde eu trabalhava muito ali marca, a lembrança da marca, né, ou seja, passava pelos clássicos etapas de consideração do produto, daquilo, um processo de decisão, ele agia, entrava efetivamente no processo de compra e depois vinha ali com o processo de loyalty, ou seja, processo de trabalhar a fidelidade desse cliente, ou seja, esse era um funil de vendas clássico, né? Agora nós estamos indo para uma nova visão, né? Aonde, e aqui eu acho que eu vou me ater bastante, nós vamos conversar hoje, que é a mudança, a transformação desse funil de vendas. Muda toda a lógica de como esse profissional, como a atividade de marketing vai ter que trabalhar daqui para frente, né? Então nós estamos agora cada vez trabalhando o funil de vendas de forma individualizada, contextualizada, com a mediação de inteligência artificial nesse processo, né? Ou seja, o processo ali passando por o que a gente chama de zero clique, uma decisão baseada por zero clique, ou seja, eu não preciso mais entrar em link, clicar no link, entrar entrar no app, entrar numa página, rolar produto, ou seja, nós estamos falando de um ambiente onde toda a tomada de decisão vai ser mediada por uma inteligência artificial dentro de um ambiente, você não precisa sair desse ambiente, né? Ou seja, entre oferecer um portfólio de produtos dentro do seu interesse, até finalizar o processo de compra, vai ser mediado tudo ali dentro do mesmo ambiente, né? Ou seja, um ambiente totalmente automatizado, né?
E aí entra um processo de relacionamento, considerando todo esse ciclo de vida desse cliente, né? Então, isso muda muito a forma de como nós vamos ter que atuar nos próximos anos, né? Eu acho que isso conecta muito com aquela frase inicial que eu coloquei ali junto com a linha do tempo, né? Em que o marketing ele evolui conforme a tecnologia e isso acaba sendo um espelho da sociedade. Então, quando você mostra aquele dado do slide anterior, não precisa voltar nele não, mas aquele dado falando sobre o orçamento de marketing, a pressão de fazer mais com talvez o mesmo recurso, ou menos equipe, com tudo isso. Por quê? Porque a gente hoje tem um outro padrão de tecnologia, não só o CMO, não só as equipes de marketing, mas o consumidor que vai ser impactado, o consumidor que vai ser impactado, o cliente final, seja B2B ou B2C, ele vai estar sendo mediado por uma AI, ele vai estar nesse processo zero clique, então não faz sentido mais um grande investimento, esse aumento de investimento, quando, na verdade, o processo está se tornando mais eficiente, ele está sendo mais intermediado por tecnologia, por tecnologias nas duas pontas, né? Tanto as equipes de marketing, os CMOs, tendo soluções cada vez mais modernas e mais baseadas em AI, quanto o cliente também, seja interagindo com esses sistemas na interação com os seus fornecedores, quanto na sua vida pessoal, no seu dia a dia, né? Com seus próprios assistentes, seus próprios prompts, ajudando nessa tomada de decisão do dia a dia. Exatamente. Quando a gente destaca esse processo, a gente pode dar destaque em 3 pontos. E aqui tem um ponto que, voltando ao tema anterior, que eu sempre destaco isso, né, no nosso meio técnico, no nosso meio de consultoria, né? Quando a gente pega o conceito de multicanalidade e omnicanalidade, né? Então, é uma terminologia que a gente já ouviu falar há 4, 5 anos atrás. Mas, pessoal, na prática, vamos falar aqui com consumidores, né? Na prática, a gente não vê isso acontecendo, né? Você entra vou citar aqui uma marca, mas você entra numa marca de produto esportivo, vai efetuar, gerar toda uma experiência de compra ali, e ela começou pelo menos no WhatsApp, por exemplo, né? Ela te abordou no WhatsApp. Quantas vezes a gente não clica ou numa mídia, numa rede social, no WhatsApp, e na hora que eu entro no site, o produto já não tem mais no estoque, né? Ou seja, ou o produto mudou de preço, ele te ofereceu um preço, lá está um outro preço, né? Ou a característica do produto mudou. Então, o que é omnicanalidade? Né? É garantir justamente essa experiência unificada em todos os canais, né? Ou seja, é fazer com que eu tenha uma experiência contextual, personalizada, mas unificada em todos os canais. E a gente ainda vê a multicanalidade, ou seja, canais, né? Os canais concorrendo um com o outro, né? Então, por que eu estou destacando isso, Simone? Porque, na verdade, a gente ainda está tratando de coisas mais básicas, Uhum. né? Ter vários canais, ou seja, agora eu tenho a loja física, eu tenho um ponto digital A, eu tenho um ponto digital B, eu tenho interação por um sistema, pelo meu site, pelo meu aplicativo, pelo WhatsApp, tenho vários canais. Então, a gente ainda vê um movimento de habilitar a multicanalidade e ainda está longe de atingir a omnicanalidade. Exatamente. Aí nós vamos passar para o último tempo, nós vamos falar hoje que é inteligência artificial, ou seja, é algo que está vindo, mas aí a gente não está resolvendo questões lá atrás, né? Vamos falar agora de hiperpersonalização, então outra terminologia e outra proposição que o mercado está aí, todo mundo falando de hiperpersonalização. Gente, quantas vezes eu, particularmente, quase toda semana eu entro numa experiência de compra, né? Navego em produtos dentro de um site e, de repente, vem um banco, ou seja, eu estou procurando chuveiro e vem um banco me oferecendo geladeira. Ou seja, aonde está a hiperpersonalização, né? Quando a gente compra de fato e aí depois a gente continua sendo impactado pelo mesmo produto. Exatamente, né? Então, assim, o que eu estou querendo destacar é que a gente tende a falar de hypes, né? De temas, do seu ponto de vista, principalmente tecnologia. O meio de tecnologia ele traz esses, né? Ou seja, essas novas tendências, novas práticas, o que seja. Mas a gente, de consultoria lá atrás, a gente está ajudando os clientes a resolver as questões ainda mais básicas, né? Então, quando a gente fala de hiperpersonalização, canalidade, o coração disso tudo está toda a arquitetura de dados, toda a gestão de dados, né? Ou seja, toda a modelagem de dados que é estruturada para garantir isso, né? Então, né, a gente conversa muito, né, Rogério, sobre isso em nossos clientes, ou seja,
o cliente não faz o básico. E aí a gente começa a falar da importância dos CDPs, né? Então, no caso da Oracle, um Unity, né? Ou seja, a possibilidade de você ajudar o cliente a normalizar esse dado sob a perspectiva do cliente, né? Ou seja, eu ter IDs universais sob a perspectiva do cliente que possibilita enxergar ele efetivamente de forma 360 e garantir a hiperpersonalização, garantir a omnicanalidade, ou seja, então são coisas ainda que a gente ouve falar muito, a gente vai em palestras, vai em congresso, participa de podcast, todo mundo fala, mas na hora que a gente vai ver na prática ainda tem questões mais básicas a serem resolvidas, né? Você concorda com isso? Eu estava falando, né, da questão de omnicanalidade. Se eu, dentro de um varejista, o que quer que seja, se eu mudo de canal, por exemplo, se eu estou sendo atendido no WhatsApp e aí eu passo para a loja online, ou se eu peço uma ajuda dentro da própria loja online, eu tenho que revalidar todas as minhas informações. Então, se o cara não tem condição de me fazer trafegar dentro dos diferentes canais de comunicação que eu tenho com ele, como é que ele vai me oferecer uma experiência omnichannel se nem ele tem a condição de, dentro da própria empresa, compartilhar as informações que são pertinentes ao que eu faço, ao meu comportamento, né? Então, se ele não tem a base para trabalhar, né, com toda a informação, como é que ele pode ser uma empresa que trabalha com múltiplos canais integrados? E aí eu peço um gancho, até você falou de, né, sobre varejo e tal. E aí quando a gente pensa em outras indústrias, né, por exemplo, setor bancário, que aí vai ter uma sensibilidade de dados ainda muito grande, né? Uhum. Eu vejo assim a gente pegar várias grandes viradas que eu acho que impactam bastante nesse sentido, né? Sim. Dados como um ativo central, porque sem os dados eu não consigo identificar que é o Rogério, que é a Simone, que é o Fred. E dependendo da indústria, né, na verdade em todas, mas em algumas, um nível maior de sensibilidade, a questão da privacidade como uma base de confiança. Então, se eu estou entrando em contato com uma instituição financeira, por exemplo, né, que precisa me identificar com um cliente, em algum momento vai me atender por WhatsApp, em outro momento por telefone, em outro momento por um chat do aplicativo, tem a questão de confirmação de dados por questões de privacidade, e, né, e passar essa confiança, mas também tem o. Mas peraí, eu mudei para um outro atendimento, para uma outra linha de atendimento e perdeu tudo de quem é a Simone, né? Quem é que está sendo atendido ali. E nesse sentido também, Simone, um caso que aconteceu comigo, tá? Um grande marketplace, tá? Eu tenho o aplicativo instalado no meu celular, minha esposa instalou no celular dela para utilizar a mesma conta, porque eu pago, né, o serviço de envio rápido, e fizeram toda a validação da conta em nome da minha esposa. Então, eram os meus dados de telefone, os meus dados de e-mail, em outro CPF com o documento dela. E aí eu entrei em contato e falei, ó, vocês fizeram alguma coisa errada aí. E aí eles falaram, a gente não tem como fazer a mudança. Isso já aconteceu comigo também. Porque está travado em relação ao CPF que foi validado. Então, olha o problema que foi gerado, porque não levaram em consideração que uma conta poderia estar atrelado a dois aplicativos ao mesmo tempo. E no meu caso, por exemplo, aconteceu bem parecido, né? Teve uma atrelação de CPF e de e-mail, em que o aplicativo criou duas contas para mim. Eu não estou dividindo com ninguém, está no mesmo aparelho, né? E eu não consegui unificar. Entrei em contato e falei, olha, tem esse ID são a mesma pessoa. E aí o atendimento falou, não, mas a gente está vendo aqui que está tudo certo. Eu não conseguia simplesmente comprar. Né? Então a gente vê aí que a omnicanalidade, ela é, na verdade, né, se tornou já de alguns anos uma obrigação, e que agora a gente está chegando num novo momento, né, trazendo tendências aí eu vou começar a pedir para a gente ouvir um pouco sobre essa experiência do nosso cliente, né, onde a inteligência artificial e a automação trazem escala no relacionamento, né, seja no relacionamento humano, no relacionamento entre empresas e tal. Então, a gente vê aí, né, o que eu estou vislumbrando para o futuro. Eu queria ouvir um pouco de você, Fred, do Rogério também, que está vendo nos seus clientes. A gente vê que a gente está se aproximando no caso
de negócios B2C. O social commerce, onde a integração com influenciadores, com mídias, pessoas que têm uma aproximação com um público-alvo distinto, bem identificado, bem segmentado, uma personalização baseada em dados unificados. Então, a gente está falando sobre essas experiências em que, mesmo com um aplicativo único, a sua conta é a sua conta, da sua esposa é da sua esposa, vocês unificam a compra e a mensalidade, com cada um com seus dados, e eu também consigo ter a minha experiência. A GenAI com um acelerador criativo, né, e também com governança, então eu consigo escalar toda a minha criatividade, escalar todas as minhas ideias com o apoio de uma tecnologia, mas eu mantenho a segurança, né, de dados, de informações, etc. E consigo, com isso, ter uma redefinição da fidelidade, né? Então, quando eu percebo que o meu fornecedor ele mantém a confiança da privacidade dos meus dados, tem uma boa gestão dos meus dados e ele me identifica corretamente, seja lá qual for o canal, eu começo a fidelizar e que ele está sempre em relação a crescer a minha relação com esse fornecedor. Seja eu um negócio B2B, né? Então eu vou querer ter mais serviços, mais dados, mais sistemas e mais interação, mais peças, máquinas, mas tudo com aquele fornecedor que identifica corretamente, trata corretamente meus dados, e provavelmente ele vai estar apoiado nessa escala de relacionamento com AI. E aí isso leva a uma métrica-chave, que é o ROI sustentável, né? Então, a gente, quando chega nessa modernização de processos, com governança e com essa redefinição de fidelidade, a gente começa a ver a recorrência, a gente começa a ver novos negócios e essa sustentabilidade do ROI como uma métrica-chave. E aí eu queria pedir um pouco aí para ouvir de vocês dois sobre o nosso case, do nosso cliente Oracle Responses, em que a gente teve aí uma participação muito grande da Maio, fazendo um assessment com esse cliente. Me conta um pouco, então, Fred, como é que foi essa experiência? Não sei se você quer compartilhar, até eu botei aqui só para posicionar para a nossa audiência, que a gente está entrando nesse momento. Mas me conta um pouco sobre esse case desse cliente. Esse é um processo aí muito em parceria com o Rogério, fazendo um trabalho muito legal. Ou seja, o que a gente vem identificando, pessoal, isso é um negócio bem interessante compartilhar com vocês. A gente passou, já com um parceiro da Oracle, já há bastante tempo, a gente passou por e aí o Rogério pode me ajudar a confirmar isso, um mercado de adoção de tecnologias, né? Então, a gente viu nos últimos anos muita implantação, setups de tecnologias, e ainda a gente vê, né, ou seja, dentro do portfólio de Martech como um todo, né, as empresas passando, mas isso vinha muito forte nos últimos anos, né? Passou esse boom, né, de adoção, as empresas passaram a adquirir, né, ou seja, e aí estou falando de tecnologias mais diversas possíveis, né, de automação de marketing e passando aí por gerenciadores de dados, passando por soluções de analíticas, ou seja, uma série de soluções que envolvem esse conceito de Martech. Veio uma grande dor nesse processo, né? Que é legal, estou investindo, adotei como todo mundo está adotando, a questão agora é exatamente o que você falou, como justifica o resultado com isso, né? E a gente passou na Maio, como consultoria, a receber bastante demanda com relação a isso, né? Como um todo, não só clientes Oracle, mas, né, em suma, clientes nossos como um todo, eu estou com dificuldade técnica no uso da solução, eu não estou conseguindo criar efetivamente uma estrutura que me ajuda aderente ao modelo de negócio, que me ajuda a justificar resultados, ou seja, como eu posso criar um modelo de atribuição de resultado efetivo, né? O quanto que efetivamente essa solução está contribuindo para o share de participação de resultado, né? Então essas dores começaram a ficar latentes, né? E a gente começou a trabalhar muito apoiando essas empresas a fazer esse ramp-up, né? Ou seja, e eu acho que esse é um grande ponto que na Maio a gente tem uma característica muito interessante, que é a gente trata a tecnologia como meio e não como fim, né? Esse é um ponto muito importante, né? O erro é você tratar a tecnologia como um fim, né? E ela não é fim, ela é meio. Ela sendo meio,
é muito importante que a gente adeque ela ao cenário de negócio, né? Uhum. E fazer... Situar um pouquinho, a gente falou de varejo, falou de setor financeiro, só para posicionar aqui para a audiência, né? A gente está falando de um cliente de manufatura, não é isso? Na verdade, Um pouquinho do um perfil do pouquinho cliente. dos dois, né? Um cliente de manufatura barra varejo, né? Então, Exatamente. Uhum. eles atendem pequenos negócios, né? Então você entra, faz a compra dentro do próprio site, é um site B2B. Então, se eu tenho uma padaria, se eu tenho um restaurante, eu vou lá e faço a compra dos produtos diretamente pelo site, assim como eu tenho outros canais de venda, por exemplo, o vendedor que vai na rua, bate na porta e faz oferta, eles podem acessar um aplicativo no celular ou fazer uma compra é, por telefone. Então, eles têm múltiplos canais, efetivamente, para atender a demanda do cliente, mas o canal principal, hoje em dia, é justamente o site, né? Uhum. E o direcionamento de campanha, né? Para que os clientes entrem no site, façam a compra dos produtos diretamente pelo site deles. Maravilha. Exatamente. E esse é um ponto interessante, porque nós estamos falando de um negócio B2B. Né? E como que a gente usa a tecnologia, né? Ou seja, a gente está muito acostumado a falar de B2C, mas aqui nós estamos falando de um grande cliente, né? Um dos maiores do mundo no setor dele, e de um negócio B2B. Ele criou, como o Rogério falou, um site para atender outras empresas para comprar esse produto, né? Então, esse cliente ele veio exatamente nesse contexto, né? De, ok, adquiri as melhores soluções de mercado, no caso, soluções da Oracle, mas eu estou tendo dificuldade de rampar, de gerar resultado com isso, né? E aí, dentro de uma parceria, né? A gente, na época, conversou, eu e o Rogério, e a Mai se colocando muito como esse parceiro da Oracle que ajuda as empresas efetivamente a justificar esse resultado, a rampar esse processo, né? Não só do seu ponto de vista técnico, mas do seu ponto de vista de negócio também. A gente iniciou esse processo de assessment, né? E é muito interessante porque a gente fez isso aí dentro de uma parceria gratuitamente ali com ele, para ele ver as possibilidades que isso tinha, né? É isso que eu queria perguntar agora, sobre quais foram as principais descobertas que vocês fizeram nesse acesso. Primeiro que ele, efetivamente, vamos começar pelo ponto técnico, né? A gente encontrou um cenário muito, vamos dizer, muito básico, né? A gente brinca dentro da Mai que ele comprou uma Ferrari, mas está pilotando com um Fusca. Né? Então... Eu tive lá, né, tive com o time interno aqui de especialistas. A gente fez uma abordagem para entender, né, quais eram os pontos de melhoria. Como o Fred falou, era um cenário muito básico, né? E a gente acabou identificando algumas necessidades, inclusive do ponto de vista de conhecimento da própria ferramenta por parte deles, né? Então, explicamos algumas coisas, fizemos o direcionamento, né? Enviando muitas vezes manual da própria ferramenta, né? É um cliente que utiliza tanto o OCC, né, o Commerce Cloud, quanto o Response, né, para fazer toda a tentativa de marketing das campanhas. E a dificuldade, ela estava muito em cima de como trabalhar com responses, de como melhorar as campanhas que eu tenho, né? Então, do ponto de vista técnico, de entendimento, de compreensão e de um maior conhecimento da ferramenta, a gente conseguiu abordar, né? Só que aí chega no momento que eu, como fornecedor, não posso trabalhar em função do cliente, né? Então, eu não posso pegar na mão dele e falar, ó, vamos lá, vamos construir uma campanha assim, assim, assado, de acordo com a estrutura, né, que você está planejando. E aí que entrou o Fred com todo o conhecimento para conseguir pegar na mão e direcionar eles para o caminho correto ali. A gente alocou, né, seja profissionais da Mais, especializados e certificados tanto nas soluções da hora, como também profissionais de dados, de negócio, ou seja, justamente para a gente ajudar o cliente. Mas o interessante é exatamente isso que o Rogério trouxe. Assim, a gente deu um passo para trás, né? Primeiro, a gente fez, nesse processo de assessment, o primeiro passo é fazer a imersão no negócio. Eu não quero entender como foi aplicada a tecnologia. Eu quero entender do negócio, né? Então, nós vamos entender, e aí, por ser B2B e por ser, ou seja, um canal online para B2B,
tem uma série de políticas, né? Ou seja, dentro desse processo, né? Ou seja, clientes que eu posso abordar, não posso abordar, clientes por região, ou seja, tem uma série de regras, que a gente normalmente chama de regras de negócio, que a gente teve que aprofundar com eles, e esse foi um processo bastante denso e profundo, né? Porque são regras complexas, né? Ou seja, de novo, é um grande player do mercado, se não o maior, atua no Brasil inteiro, né? Tem um nível de capilaridade altíssima no mercado. Tem essa complexidade que o Rogério trouxe da multicanalidade que eles têm, né? Exatamente. Independente de também estar funcionando numa uma omnicanalidade, mas são modelos de venda Exatamente. em canais distintos para... E aí você tem as restrições que o Fred falou, né? Então, por Uhum. exemplo, se eu sou um vendedor e eu tenho uma determinada conta na minha carteira, eu não posso começar a direcionar esse cliente para o site, porque eu vou prejudicar o vendedor que está trabalhando. Uhum. Então, você tinha que atender essas regras dentro da operação para não prejudicar, por exemplo, o time de vendas que estava atuando ali nos negócios no dia a dia. Exatamente. Então, feita essa primeira parte nossa de imersão no negócio, de entender profundamente essas regras todas, aí vem a tecnologia. Uhum. Ou seja, a gente já tem um cenário, do ponto de vista de negócio, bem mapeado, bem estruturado, validado com o cliente. Isso é muito importante. E não é tão simples, pessoal, assim, não foi uma vez só. Na verdade, a gente passou por um processo longo vamos dizer, de calibragem dessas regras, né, como um todo. E aí, o primeiro passo respondendo, e essa é a primeira dica que eu dou como consultoria, e né, bastante tempo trabalhando com isso, o coração está em você decodificar as regras de negócio na modelagem de dados. Né? Ou seja, a modelagem de dados é que vai permitir efetivamente toda a estratégia de relacionamento, toda a estratégia de comunicação, toda a aplicação de casos de uso. Só que essa modelagem ela tem que respirar todo o modelo de negócio. Ou seja, o que a gente vê mais, e foi o que aconteceu lá, né? Quando a gente chegou, e vou entrar no mérito do para trás, mas a modelagem de dados era muito básica, ela não respirava efetivamente toda a regra de negócio, toda a dinâmica de negócio que o cliente precisava ter, né? Então a gente fez todo um trabalho ali, inicialmente, de refazer isso, né, e garantir que isso possibilitasse aplicar as regras de negócio que eram, vamos dizer, aderentes à característica do negócio. Né? Quando vocês posicionaram, fizeram um plano de ação para esse cliente, como é que foi o plano de dados? Hoje, em suma, a gente tem todo um modelo de gestão de projetos, a gente adotou ali todo um processo de organizar isso ao longo do tempo, na linha do tempo para eles, com atividades muito bem programadas, muito bem organizadas, mas principalmente, e o Rogério sabe disso, é um cliente que ao mesmo tempo ele tem uma pegada de resultado muito forte. Né? Então a gente também não pode alongar um projeto de não sei quanto tempo e não apresentar resultado. Então a gente. Nosso ponto de hoje é exatamente isso, né? Então a gente começou, e esse foi um ponto muito importante, abrindo aqui essa observação também. Se o Matheus estiver aí, vai saber, estiver ouvindo a gente, que é um executivo lá desse cliente, né? desse cliente, que é o modelo de atribuição de resultado. Né? Ou seja, eles trouxeram para nós, eu achei bastante salutar, que a maneira de como eles queriam criar um modelo de atribuição de resultado. E não só pegar ali um modelo de last click, pegar um modelo. Né? Então, eles também exigiu da gente vamos dizer, uma imersão muito grande de legal. O que é um modelo que internamente você consegue chegar para o seu board e falar. Não, esse resultado efetivamente atribua isso, porque o modelo é esse. Uhum. Né? E fizemos um trabalho bastante profundo com relação a isso. Então, te respondendo, a gente fez um processo de curto, médio e longo prazo. Ou seja, no curto prazo, o que rapidamente eu consigo implementar que já muda o ponteiro. Né? Como que a gente consegue... e esse é um método nosso muito legal, né? De como que a gente vai trabalhando isso, já mostrando resultados no curto prazo. Né? Para nós, como consultoria, é maneira que também a gente se consegue se sustentar. Né? E para o cliente é importante porque ele logo já vê resultado. Eu acho que esse cliente, o interessante, o Rogério sabe disso, a gente entrou ali com acesso dentro da nossa parceria, ali de forma gratuita com ele, ou seja, dentro, né, mais trabalhando, mas a gente conseguiu fechar um contrato depois, justamente porque a gente conseguiu mostrar resultado no curto prazo, ou seja, a gente já mostrou e conseguiu sensibilizar ele a importância da gente continuar com esse processo. Né? Então, esse assessment ele passou por conhecer bem os processos desse cliente para entender justamente
essa questão, qual era o gap ali entre o Fusca e a Ferrari, Exatamente. né? O que poderia ser melhorado e aí como é que foi em relação à implementação, ao plano de ação? Isso é muito legal. Então, obviamente, eles têm um time interno também. A gente alocou ali profissionais nossos, especializados na solução de vocês, né, para apoiar, mas também profissionais de dados, né, em suma. E a gente passou um processo de transferência de conhecimento mesmo, né? Então, hoje, você pega a equipe interna, como ela também vem amadurecendo com a gente dentro do processo. A gente entendendo cada vez mais do negócio e eles cada vez mais entendendo da aplicação da tecnologia dentro do negócio, né? Então, é uma troca, é um processo. O nosso cuidado é alocar profissionais que têm esse nível de senioridade justamente para apoiar o cliente nessa curva de aprendizagem, né? Então, não adianta alocar profissionais que não vai ajudar o cliente a dar o próximo passo, né? Então, hoje, por exemplo, te respondendo de forma mais prática, principalmente ali no Oracle Response, mas isso pode ser aplicado ao Unity, pode ser aplicado ao OCC, o que seja, qualquer outra solução, a gente já está no nível de maturidade de começar a habilitar funcionalidades mais avançadas, né? Como dentro do próprio Response, o Send Time Optimization, ou seja, uma série já trazendo features de IA, ou seja, então a gente consegue dar os próximos passos porque foi resolvido o básico, né? Então o nosso processo passa muito por isso, né? E assim, o Fred, acho que é interessante da gente comentar que a gente está falando do básico, coisas mais simples, é natural, né? A gente entra na inércia do dia a dia. Então, pô, o meu trabalho é atingir o máximo de clientes que eu possa, né, dentro do que eu tenho configurado aqui. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu caio, digamos assim, entre aspas, né, numa zona de conforto porque eu estou fazendo o meu trabalho, né? Só que o que que acaba acontecendo, como você comentou, né? Pô, será que eu não estou fadigando esse cliente que eu estou entrando em contato? Uhum. Essa fadiga que eu estou causando nele, será que isso não vira um churn e ele vai deixar de comprar comigo? Tá? Pô, qual que é o horário que normalmente ele acessa, né? Então, pô, eu chego de manhã, eu olho alguns relatórios meus, ao mesmo passo que eu estou olhando os meus relatórios, eu estou abrindo o meu e-mail pessoal também e estou vendo algumas coisas. Então, o meu, digamos, horário ótimo para eu ser impactado é no período da manhã, porque ao longo do dia, muito provavelmente, eu não vou olhar esses e-mails. E aí vai de encontro com isso que você falou, né? Pô, legal, eu já fazia o básico, já trabalhava com o básico. Dei um passo para frente, que foi melhorar as campanhas baseado nos levantamentos que a própria Maio fez. E aí, os próximos passos, que pô, legal. Dentro de tudo isso que eu já fiz, dessas campanhas que eu estou conseguindo impactar mais clientes, o que mais eu posso fazer? Então, qual que é o próximo passo que eu posso dar? Que é justamente entrando aí dentro do Advanced Intelligence com essas questões de IA que estamos discutindo no Eu momento. acho que é uma reflexão que fica aqui para a gente até começar a entrar na parte IA da nosso bate-papo, né, mais direta, assim. Quantas empresas, né, a gente que tem as ferramentas certas, mas no fim das contas não conseguem extrair o valor dos dados que tem, né? Por quê? Porque tem a ferramenta, mas não tá com um processo otimizado, com um modelo de dados melhor definido, que represente esse processo de negócio. Então, tem um casamento ali entre o processo, o que precisa acontecer, desafios, etc., deve acontecer junto com a solução e junto com os dados, né? Exatamente. E aí eu entendo que com esse assessment da Maio ajuda a entender essa maturidade de operação, O certo? estágio que o cliente está, né, e como que a gente pode dar os próximos passos de forma estratégica, né? Só trazendo alguns números, eu até pedi para o meu time aqui, gente, eles acabaram de enviar, ou seja, a gente comparando a operação anterior, né, e a operação agora de 2025, obviamente, questão de sigilo, trazendo algumas taxas percentuais aqui, né? Então, a taxa de abertura cresceu em 44%, ou seja, então isso mostra o nível de engajamento da base muito grande, né? Os clientes únicos cresceram em 22%, né? A conversão cresceu em 66%, né? Porque a gente começou a trabalhar de forma mais individualizada, o cliente na ponta, né? A gente começou a trazer regras de negócio mais afinadas, né? Ou seja, começamos a aprimorar a multicanalidade de uma forma mais estratégica, né? Então, são números que a gente está no processo de evolução com eles, mas já são mais consistentes comparado na maneira que eles estavam, né? Então, a quantidade hoje, casos de uso implementados é muito maior,
né? Ou seja, anteriormente, basicamente, existiam disparos massivos, blasts, né? Ou seja, agora a gente já começa a trabalhar níveis, casos de uso mais segmentados, mais individualizados, né? Então, é um processo de maturação, né? Eu acho que o cliente ele vem passando para isso, para um negócio complexo, né? Para um negócio que exige resultado no curto prazo, né? Então, é como fazer isso. Eu acho que é isso que a gente, na Maio, a gente vem contribuindo muito com nossos clientes ali. E, inclusive, acaba começando a trilhar um caminho também, né, Fred, para a questão do CDP que a gente comentou também. Exatamente. Né? Então, pô, eu estou atingindo muito bem o meu cliente aqui no canal online, né? Mas será que tem alguma informação que eu estou perdendo de outros sistemas que eu poderia trazer para Exatamente. trazer, né, e abarcar mais valor ao que eu estou oferecendo ele através das minhas comunicações de marketing? Você trouxe um bom ponto que acho que se conecta com o que você falou no início, né, sobre aquela fase lá de implementação de sistemas, de criação de sistemas, onde trabalhava muito com o dado transacional, né? Então, a gente teve uma evolução de marketing falando sobre comportamento, sobre tendência, etc. Mas acho que hoje a gente consegue, com a ajuda de CDP, né, reunificar tanto essa parte de comportamento e tendência, quanto a utilização, o aproveitamento dos dados transacionais que vão trazer essa dimensão de melhor negociação de desconto, qual é o histórico que eu tenho desse cliente, o que está pago, o que não está pago, quando foi o último pedido, quando deve ser o próximo pedido, né? Qual o perfil de periodicidade que esse cliente tem, qual é a recorrência que eu tenho com esse cliente. Então, a gente abre margem aí para muitas outras possibilidades e discussões que a IA vai apoiar quando a gente está falando aí de soluções que já vem com a IA embarcada, né, como parte do produto, né, onde ele já é construído pensando em casos de uso que são apoiados por a gente, que são apoiados por GenAI, que otimizam todo esse dia a dia. E quando a gente está falando desse volume inimaginável de dados e de informação. O Rogério tocou nesse ponto importante, né, da importância do CDP. Vamos pegar o caso desse cliente. Nós estamos falando de um cliente, nesse caso especificamente B2B, né, usando canais digitais. Né? Ou seja, isso há anos atrás, B2B era ligar para um call center, ou tinha um vendedor específico, você abria um sistema lá, um transacional da vida, fazia todo o flow de venda ali e tal. Agora não. Então, isso abre um cenário de geração de dados. Nós estamos falando, então, de dados transacionais, nós estamos falando de dados comportamentais, nós estamos falando ali de dados real-time, nós estamos falando, né, de uma série de dados novos que, sob o ponto de vista de um CDP, passa a fazer muito sentido, né? Porque eu tenho um portfólio bastante rico e como organizar tudo isso sobre a ótica do cliente, né? E possibilitar estratégias mais individualizadas, né? Acho que o CDP ele vem como uma solução bastante importante nesse sentido, né? Eu acho que isso acaba também levando a gente, só para posicionar um pouco do que a gente está falando aqui, né? A gente falou sobre a IA como esse motor de eficiência e criatividade, Sim. que a gente traz os dados transacionais, a gente traz os dados comportamentais, targeteamento, tudo que a gente está pensando em levar da relação para frente e para fora de casa, né? Como isso impacta no ROI, a gente falou diretamente no case aí do nosso cliente, e eu acho que isso traz um ponto importante, que é o desafio para as lideranças, né? E como que muda a perspectiva das lideranças, onde o CMO ele passa a ter um papel muito próximo ali do CRO, né? E alguém que vai estar responsável realmente por receita e por alguém que está responsável realmente por inteligência, né? Então, eu estava procurando aqui essa anotação para que passam a se tornar, né, o CMO e o CRO, Chief Intelligence Officers, né? Eles passam a ser realmente líderes de inteligência, de atuação dentro da interação com seus clientes, sejam B2B ou B2C. Se me permitir, eu vou compartilhar uma tela muito interessante com vocês, pessoal. Vamos lá de novo. Lembrando isso aqui. Eu trouxe aqui, são dados de várias fontes, bastante interessantes, passando pela Nielsen, BGE, Gartner, mas que mostram um pouco desse desafio que o mercado brasileiro vem enfrentando exatamente nesse momento com relação à adoção à inteligência artificial, né?
Primeiro, é exatamente o ponto que você falou e que a gente está conversando. Olha que interessante que daí, adoção e maturidade, né? Houve um crescimento de 22 para 24, de 16 para 41%. A adoção, porém, o nível de maturidade de uso está em 1% só. Ou seja, que realmente evoluiu na maturidade de uso, na aplicação de inteligência artificial. É exatamente o que a gente está falando. Né? Ou seja, então, como a gente vai construindo um processo de adoção, mas de forma relevante dentro do negócio, né? O orçamento de marketing, ao mesmo tempo, o marketing como um todo, o orçamento está distribuído, como eu falei lá no início, ou seja, vamos investir nisso, não vamos investir nisso, em qual pote que eu vou colocar esse dinheiro, né? Integração e qualidade de dados, 68% das empresas citam integração e qualidade de dados como principal barreira, aquilo que eu acabei de falar lá atrás, e eu não estou nem falando aqui especificamente de inteligência artificial, mas a gente está falando de uma solução de automação de marketing, né? Ou seja, Mas sem essa integração e sem essa qualidade, não vai ter IA que dê conta de ajudar no processo. 68% das empresas citam que isso é uma barreira muito grande. Né? Então não adianta a gente chegar lá e falar, vamos aderir e tal, sendo que não está minimamente preparado para rodar isso. Né? Falta de talentos e capacitação, então isso é um ponto que, né, isso aí é mais evidente, mas é ali, 43% ainda não sabe como alocar investimento em IA. Eu acho que esses dois pontos estão conectados, né? Porque se e a gente fala aí desde a liderança, né? Que é a qualificação em IA e dados. Então, é muito mais do que eu entrar numa solução como a nossa, que já vem habilitado com os agentes, com a IA clássica, com tudo orientado a ajudar esse cliente, mas ter o pensamento AI first, a cultura de AI e pensar como um prompt funciona, como que tudo isso como se aplica, né? Exato, para eu levar o meu negócio que só eu entendo para funcionar bem, né, dentro dessa plataforma. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, né? Fricções dentro da jornada mobile. 61% dos consumidores brasileiros compram via mobile, mas ainda há uma fricção muito grande na finalização de vendas. Esse é até um indicador que a gente dentro da Maia a gente persegue muito, né, que é os indicadores de conversão no fundo do funil em canais online, né? Ainda são taxas pequenas, ainda tem muita perda dentro desse processo. Então, se essa jornada, aqui que a gente está falando do trabalho básico lá atrás, se essa jornada ainda tem muita fricção, como eu vou pensar, né, em aplicar isso? Então, tem um processo de construção nisso, tem que ser passo a passo, e resolvendo tijolo a tijolo, de como, né, e é aquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa, que é uma omnicanalidade completa. A gente está falando dos exemplos que nós temos. E é interessante que aí, por exemplo, no dado que você trouxe, está falando sobre varejistas, né? Mas isso, como a gente falou, vários exemplos aqui, se aplica a qualquer indústria, né? Porque vai ter interação com o seu cliente em diversos canais de qualquer maneira. Sim, sim. Né? Então não adianta eu aplicar, vamos usar aqui, que eu acho que hoje talvez uma aplicação mais óbvia e mais talvez comum que a gente vê, o uso ali de atendimentos baseado, né, ou buscas generativas, ou atendimentos baseados em algum algoritmo que seja, né? Não adianta eu abrir um canal para um cliente, um canal online, que vai ter um atendimento suportado por um algoritmo, sendo que na hora que eu abro o e-mail ele está falando outra coisa, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? Ou seja, você aderir à tecnologia em si, mas, de novo, ela tem que estar muito estruturada, arquitetada, ou seja, os stacks de marketing têm que estar muito amarrados, né? Ou seja, então, eu acho que o desafio que nós vamos ver, ou seja, e a gente já vem acompanhando isso, independente de ser inteligência artificial, né? A aplicação de qualquer tecnologia, o desafio é como que você integra ela e orquestra ela de uma forma estratégica dentro do negócio. Né? Maravilha. Eu vou te pedir licença, então, Fred, só para a gente, quando a gente já está aqui nos nossos minutos finais, eu queria compartilhar aqui um pouco de como, do que a gente tem aqui de novidade. Né? A gente teve aí na semana passada o nosso AI World, né? A primeira edição da Oracle enquanto AI World, né? Um evento mundial que vai acompanhando as transformações dos tempos, né? Então, a gente teve essa repaginação para a AI World, onde a gente mostra aqui um pouco do que teve em relação à AI dentro da nossa plataforma CX. Então, eu precisava destacar aqui alguns pontos, né? Tanto sobre a gente estar falando sobre uma plataforma de dados fundamentada em AI, para trazer experiências unificadas, em que a gente também anunciou, né, o nosso Fusion Data Intelligence e, né, o nosso FDI, a parte de tudo
dessa camada analítica, e a gente falou bastante sobre análise, sobre ter os dados para compor as análises, mas a gente também anunciou lá o AI Agent Marketplace, né, onde quem adota as nossas soluções também passa a ter acesso a esse marketplace de soluções de AI que já estão disponíveis e foram construídas em parceria com os nossos sócios, com os nossos parceiros, né, da Oracle, tantos outros como a Maio, né, e que estão lá deixando disponíveis para cada um. Fora AI Agent Studio, que continua como parte da nossa estratégia, que possibilita que os nossos clientes criem seus próprios agentes de AI, além daqueles que a gente já oferece de forma nativa nas nossas soluções. Tudo isso baseado na nossa infraestrutura cloud, que também já é totalmente direcionada e otimizada para AI, pensada para AI. Então, a gente entrega aí AI Agents, times de AI Agents e um workflow de AI, mostrando essa camada automatizada. Para fechar aqui, um pouco do que a gente vê aqui como AI para a nossa plataforma de marketing, né, para a plataforma de marketing unificado. Então, a gente vê aqui tanto da parte de CDP, como CDM, orquestração de marketing, e como a gente pensa essa abordagem de marketing de uma maneira que leve, de fato, a conversão. Como a gente falou nos nossos temas aqui, ROI, né? Então, o retorno de investimento ele vai aparecer de uma maneira muito, muito tangível na receita, né? Então, a gente quer levar a captação de receita, então a gente pensa toda a nossa orquestração de marketing, tudo que a gente leva de ponto solução é direcionada a fazer o fechamento, é direcionada a levar a parte de sales, né, a parte de vendas. E, claro, né, para a campanha, para garantir que está tudo acontecendo da melhor maneira e sempre sendo otimizado, os dashboards, os reportes, toda a parte analítica em toda a jornada, né? Então, a gente está vendo aí mostrando aí na nossa tela as AIs que são preditivas, as AIs que são generativas e as agênticas que estão disponíveis e que estão sendo lançadas também ao longo desse ano para os nossos clientes. E, bom, o papo está ótimo, mas infelizmente está no nosso tempo, né? A gente está vendo aqui hoje que a gente percorreu um caminho de que saiu da intuição e foi para a inteligência, né? E que hoje dados e IA são um novo diferencial competitivo, né? Mas o sucesso continua sendo humano. Então, a gente viu o dado que você trouxe, né, sobre a competência do humano para contratar ali, ter conhecimento de IA. Então, para pensar a jornada, para pensar o processo, para pensar a governança, a maturidade do processo, né? Então, acaba que se isso não passa pelo humano, vai ter uma Ferrari e vai usar como se fosse um Fusca. Exatamente, esse é o ponto, né? Então é isso, gente. Obrigada de estar no nosso horário. Vou deixar aqui os nossos contatos. E agradeço também a participação do Rogério. O Rogério ele tem um grupo de contas específico que atende, por isso que eu não estou deixando aqui, mas pode entrar em contato. A gente internamente, eu na hora, repasso e redireciono para o nosso time de atendimento. E quem quiser também fazer um assessment aí com a Mari, conhecer um pouco mais, como o Fred falou, é sem custo, né, Fred? É isso, a gente está nessa parceria com a Oracle, né? Em suma, a gente está aí, né? Inclusive, olhando clientes que estão passando por esse momento, né? De desafio e a Maio, com um parceiro aí de anos da Oracle, está aí à disposição para a gente poder ajudar. Tá certo. Gente, obrigada, bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau.